Tava gravando uma aula aqui pro Método 2 de 1, atualizando ali, que tá ficando top demais o Método 2 de 1, e eu tava gravando a aula justamente sobre inflação e fundos imobiliários. Tem muita gente que não leva isso aqui em consideração, Eu vou te mostrar hoje o que você tem que olhar dentro de um fundo imobiliário para você entender se ele está repassando a inflação ou não, porque a gente tem fundos imobiliários de papéis que são indexados a algum índice, né? E eu vou inclusive desenhar para você agora. Agora eu tô com essa mesinha digitalizadora aqui, eu não sei ainda se ficou melhor do que o mouse, mas caso não tenha ficado, você me avisa, beleza? Que aí eu volto pro mousezinho. Então, no caso dos fundos de papéis, o gestor, ele pega, vou pegar aqui, por exemplo, um FI aí muito famoso, né, de papel, que é o MXRF11. Cara, esse fundo de papel aqui, a única coisa que ele fez foi investir o patrimônio dele em CDI, uma taxa, e no IPCA. Se eu não me engano, aqui no caso do MXRF11, ele tem ali patrimônio dele 25% investido em CDI e uns 60 e uns quebradinho aqui, 65% investido em IPCA. O restante fica ali em cotinhas de fundos imobiliários e tal. Então você percebe que aqui quando ele investe em IPCA e a taxa dele média tá de 7,5 por aí, e no CDI aqui ele tá com uma taxa média de 2,8 ali com a marcação de mercado, perceba que quando o fundo imobiliário de papel, ele empresta o dinheiro dele para alguém, ele já tá considerando a inflação, certo? Ele já tá considerando a inflação. Logo, quando você olha aqui e vê um fundo que paga IPCA mais 7, você tá recebendo um rendimento de 7,5% e indexado ao IPCA, ou seja, independente do valor do IPCA, você vai ter esse dinheiro corrigido. E justamente isso aqui é o spread que tem lá do IPCA mais do Tesouro Direto, né? Porque lá no IPCA mais do Tesouro Direto, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo para você que tá em torno de 6,35, vamos até abrir isso aqui para ver agora quanto que é essa taxa no Tesouro. Olha aí, se a gente entra agora no Tesouro Direto, você consegue ver que o Tesouro IPCA 2035, 2029 tá 6,36. Então, voltando lá para nossa tela, você vê que o Tesouro IPCA tá com essa taxa e os fundos imobiliários aqui, no caso, eu tô usando o exemplo do MXRF11, ele tá com um spread ali de 1,25, né, por aí, de rentabilidade sobre o IPCA do Tesouro Direto. E lógico, quando você olha isso aqui no fundo de papel, fica muito mais simples você entender, porque como o rendimento que vem até você é um juro e ele já é corrigido pela inflação, pô, você fica tranquilo, né? Você fica tranquilo. Agora, o que preocupa as pessoas é justamente isso aqui, ó. Os fundos de tijolos. Então bebe seu cafezinho aí, deixa o like no vídeo. Eu inclusive vou procurar um comentário que eu achei aqui esses dias. Se eu encontrar, ele vai ficar aqui na tela, onde o cara falou assim, ó, um seguidor falou assim, pô, tem 30 mil views e tem só 2 mil likes, que negócio que é esse, cara? Então deixa o like no vídeo aí, é 2 segundos só pra você deixar esse like no vídeo. Pra eu gravar esse vídeo, eu estudo por 1 hora e meia e mais 1 hora gravando o vídeo. Então, pô, é extremamente exponencial o que você faz por mim e aquilo que eu tenho que fazer pra você pra receber esse like. Então, dá o like no vídeo aí, pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas. Se inscreve no canal pra você não perder informação importante como essa, que eu tô tentando entregar o máximo de conteúdo possível, né? O máximo de conteúdo possível. Uma torre reta denuncia uma torre torta. Então, você sempre vai ver que aqui nesse canal você vai encontrar o máximo de conteúdo possível, cara. Eu vou entregar 320% do meu potencial pra quando você ver canais que realmente não estão te entregando o suficiente, você conseguir diferenciar isso. Inclusive, se for o meu. Se eu não estiver entregando, você também tem que diferenciar isso, tem que digitar lá sobre tela, ah, merda, esse canal é ruim pra caramba. Só que quando é que as pessoas começam a se enganar e achar que os fundos imobiliários eles não são um bom investimento? É quando ele vê isso aqui, ó, presta atenção, HGLG11, um fundo imobiliário bom, né? Um fundo imobiliário bom. A gente pega um ano e você vê que ele caiu 1,6%. Enquanto que em um ano a gente entra aqui no site do Banco Central, você vê que a inflação foi de 4,23%. Então você olha pra mim e fala assim, pô, Léo, não compensou investir no fundo imobiliário. Você fala que o fundo imobiliário de tijolo repassa a inflação também, do mesmo jeito que o fundo de papel repassa. No fundo de papel eu recebo isso através de dividendo, nos fundos de tijolos eu não recebo isso através de dividendo, porque a única coisa que eu recebo é o aluguel. Então, na onde que tá o IPCA? Onde que tá esse repasse da inflação dos fundos de tijolos? Cara, isso aqui é conteúdo de curso, hein, cara? Isso aqui é conteúdo brabo. Eu demorei aí uns 4 anos pra poder aprender isso aqui, você tem essa oportunidade. Então anota isso aí, tá? Eu vou inclusive montar uma tabela aqui pra você entender melhor. Uma das características do fundo de tijolo é exatamente essa aqui, ó. Tem lá um prédio ou um galpão logístico, né? Ó, tô ficando até bom aqui pra desenhar nessa mesinha. Tem um galpão logístico, um prédio lá, e esse prédio ele é alugado, certo? Então ele rende aqui uma receita de aluguel. Então você recebe, por exemplo, comprou uma cotinha desse fundo, o aluguel aqui, vamos supor, a receita total aqui desse fundo de aluguel, vamos supor que seja R$1.000, só para efeito didático. As despesas dele aí fica de R$10, logo o resultado dele fica aí de R$990. Quanto que o fundo tem que te distribuir aqui? Ele tem que te distribuir dessa receita aqui 95%, né? Semestralmente são a lei, semestralmente ele tem que distribuir pelo menos 95% desses lucros auferidos. E aí tudo bem, até aí tudo bem, Léo, eu entendi. Só que tem uma coisa dentro dos fundos de tijolos que não tem dentro dos fundos de papel.
papéis, que é a valorização desse imóvel. Esses imóveis, eles vão valorizando conforme o tempo vai passando. Então hoje, se esse imóvel vale aqui cerca de 1 milhão, vou colocar, 1 milhão esse imóvel vale, pô, daqui 10 anos esse imóvel aqui, teoricamente, ele tem que valer um pouquinho mais. Você concorda comigo? Ele vai ter a valorização ali e pode ser que ele valorize, por exemplo, em um ano 10%, pode ser que ele valorize no outro ano 3%. A média de valorização dos imóveis, em geral, pela tabela FIP, é de 0,2% ao mês, o que vai dar aí em torno de 2,4% ao ano. Então, em geral, os fundos imobiliários de tijolos vão valorizar disso pra cima. Por que pra cima, Léo? E aí, agora é interessante isso aqui. Por que os imóveis dos fundos imobiliários de tijolos valorizam mais do que a minha casinha que fica aqui na esquina? Porque os fundos imobiliários de tijolos, eles compram empreendimentos que são muito mais úteis para a sociedade do que a sua própria casinha ali, que vai servir uma família. Os imóveis de fundos imobiliários são shoppings, são galpões, são prédios absurdos. Além de ser mais útil para a sociedade, um shopping não vai só uma família, vai centenas. Num prédio não fica só uma família, fica empresas que alimentam inclusive várias famílias. No galpão você vai servir uma empresa que vende para inúmeras famílias. Você entende? A função social é muito maior. Logo, se a função social é muito maior, normalmente eles tendem a ser mais valorizados. Segundo ponto, são bem localizados, não é uma casinha na esquina, pô. É um galpão logístico bem localizado perto de São Paulo. É um prédio na Faria Lima. É um shopping dentro de uma metrópole bem localizado. Então, isso aí também confere muito valor. A qualidade do próprio imóvel, né? Não é cerâmica, não é terra batida, não é cimento queimado. São imóveis realmente que valem muito. Então, normalmente, as valorizações dos imóveis dos fundos imobiliários de tijolos, elas não vão valorizar apenas 2,4, né? Pode ter valorizações, por exemplo, de 12. Isso aqui eu mostrei pra você no relatório do VISC, que é um fundo de tijolo. Eu te mostrei também a valorização do Gari, que foi de 10%. Eu te mostrei a valorização do New L, que bateu uma rentabilidade aí, uma valorização de 3%. Te mostrei a valorização do GTWR, que foi de 6,8%. Então você percebe que todas essas valorizações aqui, elas foram muito maiores do que aquele 2,4%. Perfeito? Entendi, Léo. Eu entendi que os imóveis valorizam. É aí que o IPCA entra? Agora você vai chegar na tabela que vai fazer sua cabeça explodir. Então vamos entender aqui através dessa planilha e nunca mais você vai ter dúvida se os fundos imobiliários de tijolos repassam a inflação ou não, beleza? Olha só, eu tô aqui com um fundo imobiliário de tijolo, perfeito? E a gente tá fazendo a simulação aqui desde o ano 1 até o ano 3 aqui, você já vai entender. Vamos supor que esse fundo imobiliário ele tem um patrimônio de 350 milhões, muito comum na bolsa você ver fundos imobiliários com um patrimônio de 350 milhões. Ele tem aqui um caixa para liquidez de 51 milhões, tem despesas aí no ano de 11 milhões, então ele ficou com um total aí, no final, com 390 milhões. Você entendeu isso aqui? É o total que ele tem, então 350 mais o que ele tem em caixa, tudo isso aqui é valor patrimonial, tudo isso aqui entra ali no VP, né, no valor patrimonial do fundo, tem que tirar os custos. Então 350 mil mais 51 mil dá 401 mil menos 11, dá 309 mil. Aí vamos supor que nesse exemplo desse fundo imobiliário aqui ele tem 3 milhões de cotas e cada cota então vale R$130. Como assim, Léo, R$130? É só você pegar aqui o valor total do fundo, que ele tem de valor patrimonial mesmo, dividido pelo número total de cotas, deu R$130, perfeito? E aí, no ano 2, o que acontece aqui? Ele valorizou o imóvel lá no predinho, aquele desenhinho bonito lá do prédio, que valia 350 mil, ele valorizou agora, é o mesmo prédio, tá? Só que agora ele vale 370 mil. Aí a liquidez tá o mesmo tanto, a despesa o mesmo tanto, logo o total deu uma subida, né? O total deu uma subida, porque o prédio valorizou. E aqui eu coloquei uma valorização, ó, de 5%, essa valorização aqui. Léo, da onde que veio essa valorização? Como que você sabe que o prédio valorizou 5,71%? Como que você sabe disso? É o gestor que vende o próprio fundo, né, que teoricamente está ali fazendo seus relatórios, é ele mesmo que fala quanto que o prédio valorizou? Não, né? Lógico que não. Existem várias métricas para poder definir o quanto que o imóvel valorizou ou não. E isso quem faz, inclusive tá em legislação, é lei. Os fundos imobiliários têm que cumprir. Pelo menos uma vez por mês, eles precisam fazer reavaliações dos seus imóveis. Então vamos supor que isso aqui, esse apartamento aqui, esse estúdio aqui, fosse realmente um imóvel negociado na bolsa de valores através de um fundo imobiliário. Por ano, eu ia ter que pagar alguém para vir aqui e avaliar quanto que vale esse imóvel. Mesma coisa os fundos imobiliários fazem uma vez por ano, pelo menos, né? Tem alguns que fazem mais, mas a grande maioria, para não gastar dinheiro com isso, faz uma vez por ano só. E aí, uma empresa terceirizada que não tem nada a ver com fundo, tem que ser imparcial, ela vai lá e avalia quanto que tá valendo aquele imóvel. Léo, como que ela vai avaliar? Eu anotei 3 pontos aqui, né? Tem 3 pontos que precisam ser levados em considerações. O primeiro é a comparação. Então ela vai comparar, pô, existe esse prédio aqui, esse é o prédio que eu tô avaliando. Existe um prédio do lado, com as mesmas características, mesma coisa, o prédio é igual, do mesmo jeito, mesmo tanto de metro quadrado, alugado mais ou menos pelos mesmos inquilinos, do mesmo jeito, desempenha a mesma função, é tudo laje corporativa. Esse prédio de cá vale, por exemplo, 350 milhões e esse aqui vale 320. Então eu vou ajustar o preço. Esse aqui vai valorizar para 350 milhões, perfeito?
e aí você vai ajustando os preços dos imóveis. Isso é o método de comparação, perfeito? Até aí nada de dúvida. Segundo método, valuation. Você usa valuation para tudo na sua vida. Você olha para essa caneca e fala que essa caneca, pô, essa caneca aqui ela não vale 10 milhões de reais. Mas, por exemplo, 50 reais ela vale. Por que você sabe que 50 reais ela pode valer, mas 1 milhão de reais ela não vale, 10 milhões de reais ela não vale? Porque você sabe mais ou menos, até mesmo por comparação, você sabe mais ou menos o quanto que vale uma caneca. Na parte do valuation, e a gente faz muito mais isso com ações do que com fundos imobiliários, a gente faz uma técnica que normalmente os analistas CNPI chamam da seguinte maneira: a valuation é uma arte matemática exata, mas com incógnitas subjetivas. Por quê? Você tem que levar o fluxo de caixa desse imóvel, e nem precisa prestar atenção nisso aqui, porque vai ter uma aula só sobre valuation aqui também, tá? Então, levar o fluxo de caixa desse investimento, seja ele um imóvel, uma empresa, alguma coisa do tipo, você joga esse fluxo de caixa no futuro, né? E você leva o mais longe possível você consegue, aí você amassa todo esse valor de fluxo de caixa, corrigindo a taxa de valor presente, para conseguir entender quanto que vale esse imóvel. Tem algumas empresas que fazem através do valuation. E por último, custo de reposição. O que é esse custo de reposição? Simplificando aqui para você, é o quanto que eu gastaria para construir um imóvel dessa mesma forma, alugar para esses mesmos inquilinos. Quanto que eu gastaria? Pô, se eu gastaria aqui, esse imóvel tá valendo hoje 350 milhões, mas se eu for pegar hoje para construir o mesmo imóvel do lado aqui, comprar o terreno, comprar as coisas para produzir tudo, quanto tempo que eu vou gastar ali, quanto de dinheiro que eu vou gastar de mão de obra, tudo isso, levando em consideração, chega no valor também. Então tem esses três métodos de avaliação. Então esse número aqui, ó, que você vê aqui de 5,71, que sai nos fatos relevantes, né? Você vai ver isso aqui saindo em fato relevante. Fato relevante. Pô, quando você vê isso aqui em fato relevante, não é o gestor que decidiu falar que é assim e pronto, acabou. Não. Existem várias análises ali por trás disso. Então, beleza. A valorização foi de 5,71 e aqui, no caso, a inflação foi de 3%, perfeito? Nesse caso, repassou, Léo? Repassou. Por quê? Porque aqui você vai ver que o mesmo número de cotas, tá? O mesmo número de cotas, o valor patrimonial do fundo subiu. Então, a cota subiu de 136, né? De 130 para 136. Logo, repassou a inflação. Tranquilo, né? A inflação foi repassada, inclusive, a superior. No ano 3, ele valoriza de novo. Olha só, ele valoriza de 370 milhões para 415 milhões. Então, fazendo a mesma conta ali, tem o mesmo tanto de caixa, o mesmo tanto de despesa. Agora o imóvel tá valendo 455 milhões, o mesmo número de cotas, só para facilitar para você entender. Logo, o PVP aqui foi de 151, subiu de 136 para 151. A valorização aqui, nesse caso, coloquei o exemplo de 12,16 e aqui a inflação de 7. O que a maior parte das pessoas não entende, e normalmente o que as pessoas veem é esse ano 1 aqui, ó, eles veem esse ano 1 e depois já pula aqui para essa parte do ano 3 que eu vou mostrar para você agora, tá? A maior parte das pessoas, ao analisar fundos imobiliários, analisa dessa forma e por isso caem nesse erro aí de pensar que fundo imobiliário de tijolo não passa inflação, repassa a inflação sim. Imagina só o seguinte, esse gestor agora, ele sabe que ele comprou o prédio por 350 mil e ele sabe que o prédio já tá valendo 415 mil e ele viu uma oportunidade de um outro prédio aqui, ó, lá no outro lugar, lá em outro estado, sei lá, ele viu uma oportunidade de um outro prédio que agora, na verdade, esse prédio tá valendo 250 milhões, né? Ele quer comprar esse prédio aqui, 250 milhões, porque ele vê uma chance de valorização aí a longo prazo, como aconteceu aqui no caso, com esse imóvel que ele tinha compro aqui. Então o que ele faz? Ele vai lá e vende. Ele vendeu esse imóvel. Então agora, quanto que ele tem de dinheiro em imóvel? R$0, vendeu. Quanto que ele tem aqui na liquidez, que é o caixa do fundo? Quanto que ele tem? 409 milhões. Ué, Léo, como assim? Tinha 51 milhões, aí ele vendeu 415, teoricamente era pra ter 466. Por que tem só 409? Vou dar uma limpada nessa rabisqueira pra você entender, tá? Então, ó, por que agora tem só 409? Tinha que ter 466, não é? Por que tem? Porque, lembra, os fundos imobiliários, eles precisam, isso é lei, eles precisam distribuir quanto? 95% de todo lucro no semestre, certo? Então, quando ele vendeu esse imóvel, quanto que ele teve de lucro? Ele vendeu por 415 e ele comprou por 350. Pô, então ele teve de lucro aqui, 415 menos 350, ele teve de lucro 65 milhões, correto? 65 milhões. Então, eu montei agora aqui uma outra parte da tabela para você entender o que tá acontecendo. Olha só, qual foi o ganho de capital aqui do fundo? Foi 65 milhões. Quanto que ele tem que distribuir? 95. Então, ele vai distribuir isso aqui de dividendo, ó, 61 milhões, 61 milhões. 5% vai ficar no fundo, 3 milhões só que ficou no fundo. Então, de todo esse ganho de capital de 350 para
415. Quanto que ficou lá no caixa do fundo? 3,2 milhões. Por isso que quando você olha aqui esses 404 milhões, você pensa que tá faltando dinheiro. Por quê? Porque teoricamente era pra ter muito mais do que isso, só que na verdade não, porque 95% tem que ser distribuído. E esse é o maior erro das pessoas, a maior pegadinha que os caras caem. Por quê? Não leva em consideração os 95%. Como que o negócio vai crescer? Como que o negócio vai crescer? Vai entregar uma valorização de cota se 95% de tudo que ele produzir, ele tem que distribuir. Não tem como. Então você tem que levar em consideração, quando você está falando de fundos imobiliários, o retorno total. Retorno total. Porque, olha só, se eu olhei aqui no ano 1, R$130 a cota, e eu olhei aqui no ano 3, R$131 a cota, eu vou pensar, pô, valorizou só 0,83%, enquanto isso a inflação foi de 10,21% no acumulado, 3% no ano, 7% no outro, 10% no acumulado. Pô, como é que eu vou investir num fundo que me rende 0,83%, sendo que a inflação tá de 10,21%, pô? Como eu vou ficar 9% negativo? Só que aí é o problema do dividendo. Quanto que foi o dividendo distribuído? Neste caso aqui, teoricamente, distribuiu 61 milhões de dividendo. Tem quantas cotas? 3 milhões. Então foram quantos reais para cada cota? R$20. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Então, você que tinha uma cotinha aqui, você continua com uma cotinha que valorizou só 0,83%. Só que você recebeu no seu bolso R$20,58. Então, qual foi o retorno total de valor patrimonial por cota? Qual foi o valor total de valor patrimonial por cota? Foi os 131 que você tem, porque ele valorizou de 130 para 131, mais os R$20 de dividendo aqui que você recebeu. Isso aqui eu tô levando em consideração que quando você recebeu, a gente tá fazendo simulação agora. Porque se a gente fosse jogar pro longo prazo, retorno total ainda seria melhor. Por quê? Porque você ia pegar esse dividendo e ia reinvestir na cota, você ia aumentar a sua posição, né? E cada vez mais você ia receber mais. O retorno total vai aumentando. Por isso que é tão importante você investir os seus dividendos, reinvestir os seus dividendos nos fundos imobiliários, tá? Então aqui o seu retorno total, no final aqui dessa simulação, você tá na verdade com R$151,67, que é o 131 mais os R$20 de dividendo. Logo, sua rentabilidade foi de 16 e não de 0,83. Logo, você venceu a inflação com muita sobra nessa simulação e não foi uma simulação muito irreal não, tá? Não foi uma simulação muito irreal não. Isso aqui acontece volta e meia aí, né, dos fundos imobiliários. Então você começa a perceber, quando você consegue avaliar melhor isso aqui, quanto é realmente que você teve de retorno total ali. Existem vários gráficos aí pela internet que você consegue ver o retorno total do imóvel. Porque se você olhar só pela valorização, como por exemplo aqui o HGLG, teoricamente ele só tá despencando. Só que quando você abre o relatório do HGLG, pô, você consegue chegar aqui numa parte básica do relatório e ver que ele fez ganho de capital várias e várias vezes. Então esse ganho de capital aqui, 95% vai ser retirado do valor patrimonial, porque antes ele era imóvel, aí vendeu, não é mais imóvel, o fundo tem que distribuir 95%, então isso aqui vai cair como dividendo para você, correto? Vai cair como dividendo para você. Então esse resultado consome o valor patrimonial do imóvel, logo a cota fica meio travada para subir, você não vê uma valorização, não sobe de 160 para 180. Só que quando você vai olhar a valorização dos fundos imobiliários, você não tem que olhar essa valorização da sua cota, né? Você não tem que olhar a sua cota lá e ver que ela andou 1% só e ficar preocupado com isso. Não. Por quê? Porque na verdade ela te pagou ali 10, 20, talvez 30% de retorno ali com dividendo, justamente por causa do ganho de capital. Então, neste caso aqui, o HGLG fez 6 vezes ganho de capital no ano, né? No último ano, 6 vezes ganho de capital vendendo imóveis, consumindo o VP ali por cota. Então, isso trava um pouquinho a subida do fundo mesmo, normal. Só que isso não é um fator negativo. Isso não é um fato aí que tem que impedir você de investir no fundo imobiliário. Por quê? Porque, na verdade, isso aí só vai fazer com que os seus dividendos aumentem. Porque pensa comigo, se o gestor decide que aquele imóvel já tá maduro, né? Já tá maduro e precisa vender para investir em outro que tem um potencial de valorização, por que você não gostaria que ele fizesse isso? Você tá ganhando mais dinheiro. Esse dinheiro só não tá embutido ali no valor da cota, mas ele tá na sua mão ali, através de dividendos. E, inclusive, isso aqui reduz pra caramba seu risco. Reduz pra caramba seu risco. Quanto mais dinheiro vem para você, menos risco você corre. Seja ele aumentando sua posição acionária no próprio fundo, ou seja, aumentando sua posição acionária em qualquer outro tipo de ativo, né? Qualquer outro tipo de ativo. Lembra que quando esse dinheiro cai na sua conta, ele é isso mesmo, ele é dinheiro. Ele não é filho do HGLG. Então, não é porque o HGLG te pagou R$10 que você vai ter que investir R$10 no HGLG. Não. Você pode pegar esses R$10 e investir em Taesa, se tiver oportunidade. Você pode investir em CDB, se tiver oportunidade. Você pode investir, por exemplo, em cripto, se tiver oportunidade. Esse dinheiro, ele não tem endereço. Então, você pode investir do jeito que você quiser. Se você quiser baixar essa planilha aqui, eu vou deixar ela na descrição para você ir mexendo. O papel de um bom analista e o que eu vou te ensinar a fazer dentro do Método 2 em 1 com leituras absurdas de RI. Todo mês a gente vai ter live nessa nova metodologia agora
agora do Método 2 em 1. Todo mês vai ter live analisando RI, você vai ficar junto comigo analisando RI, vai jantar junto comigo aí para analisar esses RIs. As aulas estão cinematográficas, o pessoal que tá organizando a plataforma, pô, tá ficando show pra caramba. E assim que tiver disponível, o link vai estar aqui embaixo pra você clicar e dar uma conferida no Método 2 em 1, tudo que tem lá, tudo que você tem acesso. Cara, é a melhor forma de você aprender a investir em fundos imobiliários, pra você não cair nessas armadilhas, né? Porque muita gente vai deixar de investir em fundo imobiliário de tijolo para ter um rendimento maior, inclusive, do que ações, só por conta de uma falta de conhecimento, né? E aí, realmente, o seu dinheiro não aceita desaforo, meu parceiro. Salomão já dizia que você tem que cuidar bem do seu dinheiro, que você é apenas um mordomo. Quem te dá o seu dinheiro é Deus. Se você não cuida, você vai perder os talentos, né? Vai perder o dinheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for esclarecedor para você, cara, eu só peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Só isso que eu te peço. Aqui é o canal que você mais vai aprender coisas sobre o caso. Derrubei tudo aqui sobre investimentos, beleza? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.